Fala pessoal, e aí pessoal, vamos de dica aí hoje, dica número 33. Vamos falar sobre projetos aqui de amplificadores, para aqueles que gostam aí de estar metendo a mão na massa. Esse aí é um amplificador Classic 2 atual, que vocês estão vendo. Essa placa aqui eu fiz com o intuito de fazer um estudo do amplificador. Ele está com algumas etapas já modificadas na versão atual, mas eu sempre faço um protótipo para fazer os ensaios. Então vocês observam que esse amplificador já não tem mais nada aqui pendurado no fundo, né? Na parte de cobreada, mas é uma placa de fibra de vidro de boa qualidade. Então aqui eu faço a depuração do amplificador, tá gente? Então desde a primeira versão, essa aqui é a luz coelho, o Class++. Esse aqui é o número de modificações que foram feitas, certo? Eu boto adicionada 12 modificações nesse circuito. Esse circuito aqui ele foi testado com filtros de entrada, são filtros capacitivos que você reduz a frequência baixa, ou seja, você tem a faixa aqui de 20 a 20. Se você for utilizar ele flat, então se você reduzir o capacitor, o que acontece? Você tira as frequências mais baixas, permitindo que entrem a frequências altas. Ó. Vou dar um exemplo, é o chamado filtro de passa alta, ok? Ou seja, passa frequências altas de acordo com o capacitor que você utiliza. O outro filtro que tem é o filtro Pi, é um filtro Pi simples, onde você tem justamente o inverter, chamado, ele rejeita a faixa que você calcula nele. Ou seja, você pode botar aqui um filtro de passa baixa, ou seja, ele tira todas as frequências altas, e pode fazer um rejeita faixa, que é botar uma faixa que você não quer no amplificador, ok? Então dá para fazer muitas coisas com filtros passivos, a depender da configuração que você adote para seu filtro, para você ter um resultado. Mas voltando aqui ao amplificador, nós temos aqui um circuito com par diferencial e CCS. Esse CCS já sofreu várias modificações, que isso que a gente calcula a corrente a fonte de corrente constante, assim como a gente calcula o VAS, tá? Que é um amplificador de tensão. Então, nessa topologia, você tem uma polarização direta do drive, que pode ser feita também via CCS ou pode ser pelo bootstrap, tá? Nesse caso aqui eu estou utilizando o bootstrap. O que acontece? Toda vez que esse circuito aqui, ó, ele é acionado pelo par diferencial, ele começa a oscilar de acordo com a frequência que está na entrada, ok? E o nível da amplitude do sinal for aumentando, ele aumenta também a varredura, ou seja, ele dá um ganho no amplificador. Então essa etapa aqui que faz a transcondutância, onde você observa ali tem um capacitorzinho Miller. Esse capacitor é uma compensação que é feita para você equilibrar o amplificador. Ele normalmente, se for mal calculado, você tem um amplificador muito lento, ou seja, você reduz a faixa dele de operação, e se você colocar um capacitor menor do que ele deveria ser, você provoca oscilações aí e uma descompensação do amplificador, que pode resultar até na queima do amplificador. Outra etapa que eu considero crítica também, que tem que ser bem calculado, é o multiplicador de VBE, que faz a parte do balance do amplificador, ou seja, ele mantém sempre uma corrente de polarização, uma corrente quiescente, para que você possa deixar o amplificador não desligado completamente, mas também não com muita polaridade, porque o que acontece geralmente, se você deixar isso aqui com uma super polaridade, ou seja, os transistores vão aquecer
vai para ficar próximo aí de um classe A, de uma polarização de classe A. Porém, pode acontecer o efeito que a gente chama de efeito de bola de neve, né? Que ela vai rolando e vai aumentando o tamanho, ou seja, a corrente começa pequena e vai ampliando, um efeito cascata aí que pode danificar severamente o amplificador. Chega até queimar os fusíveis de proteção. Eu sempre opto, gente, em colocar fusíveis de proteção nos meus amplificadores, porque essa é uma forma que a gente tem de proteger mais o amplificador em si, porque digamos assim que essa unidade aqui dê problema, mas a outra esteja funcionando, então ele vai queimar os fusíveis dessa unidade, mas não vai paralisar a outra. Tanto é se você tiver os fusíveis na fonte de alimentação, corre o risco também pelo comprimento do cabo que você está ligando, influenciar na corrente, ou seja, ultrapassar e o dano ser maior do amplificador. Então eu prefiro utilizar os fusíveis assim na placa, individualmente por placa. Outra etapa também, gente, que é interessante você visualizar é a parte do ganho do amplificador, tá? Que é você fazendo a multiplicação dessa pelo resto de ganho, e você vai achar o ganho do amplificador, ok? Você multiplica uma pela outra e divide pela de ganho. Então, o que acontece? Você sabendo o ganho do amplificador, você tem como ponderar algumas medições. Exemplo, o amplificador ele tem uma tendência a oscilar em determinados tipos de frequência que você injeta no amplificador. Então, como basicamente a gente testa o amplificador, eu testo ele com ruído branco, para verificar se existe algum tipo de variação na corrente de repouso, no sinal amplificado, que é um ruído de espectro amplo, que a gente chama. Você tem um resultante bastante interessante para análise. Então, aqueles que querem enveredar aí pela área de projeto, eu recomendo que tenha aí um bom osciloscópio, tenha um bom gerador de funções, que é para você começar a fazer uma análise do amplificador em si, tá? Ter cuidado também com o ângulo de fase, porque isso compromete o funcionamento do amplificador. Se você tiver um atraso muito longo, você tem problemas no amplificador, que vai gerar uma qualidade de distorção alta, e você não vai ter efetivamente um amplificador, chama assim, dinamicamente ajustado, ok? Então, o amplificador é um circuito simples. Muitos gostam de fazer algumas modificações e ter resultados diferentes, é natural, mas basicamente você começando por um amplificador mais simples que esse é um bom começo, principalmente na análise do par diferencial e da fonte de corrente constante, ok? Então, vou mostrar para vocês como foi feita a evolução. Você observa aqui com detalhes, eu tenho sempre algumas unidades aqui que eu faço o teste. Você vê que aqui eu precisei colocar alguns capacitores no fundo, que é justamente para poder avaliar e resolver o problema de oscilação que estava tendo. Mas eu podia mexer em outras etapas para melhorar o amplificador também, ok? Então, falando aqui em melhorias, a última versão, que é essa aqui, vocês observam que é uma versão já final do Classic 2, ok? Eu consegui uma excelente potência, mantendo uma qualidade boa do amplificador. Esse amplificador aqui utiliza 2 pares do transistor 2SC5198 e do 2SA1941, ok, gente? Então, esse amplificador, você observa, não tem mais nada no fundo, ok? Não tem componente algum, ou seja, a placa está conforme o projeto. Foi calculado o capacitor Miller de forma que o amplificador funcionasse bem estável,
vocês viram a forma de onda dele aí em vídeos passados. Foi incrementado uma solução de duplo filtro Bushiroad, ok? Foi modificado o resistor de base dos transistores de saídas, que se limitam à corrente, para evitar uma saturação irregular dos amplificadores, dos transistores. Algumas soluções elas vão implementar a partir do momento que você cria a necessidade da melhoria, né? Então, gente, o intuito de você mexer com o amplificador é que você possa sempre estar ajustando da forma que você achar conveniente para você e para as pessoas que vão ouvir um amplificador. Então, gente, é uma forma muito simples. Tem um livro aí do Dr. Douglas Self que dá muita informação. É interessante que vocês tenham conhecimento aí em matemática, principalmente, e os domínios físicos, né? Para você saber as limitações dos componentes, saber como eles funcionam e ter um amplificador ajustado de acordo com a sua necessidade. Então, gente, isso aqui é uma forma que você tem de aprender, é chamada eletrônica linear, ok? Você trabalha na região linear dos transistores, não é chamada na área digital, né, que a gente chama, 0 e 1. Então, cada transistor tem sua configuração, tem suas características, e um dos pontos aqueles que produzem placa é você ter um controle aí de qualidade dos seus componentes. Então, sem isso aí, você também não anda direito. Então, é bom você ter componentes confiáveis, né, de boa procedência, para você ter uma noção de que ele vai funcionar de acordo com o datasheet. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui um problema que tem neste amplificador. É um problema simples, certo, de ser resolvido, mas eu vou deixar para que vocês observem aí o que está acontecendo e apontar uma possível solução para mim. Ver se vocês aí estão já afinados. Assim que vocês assistirem o vídeo todo, vocês colocam aí nos comentários o que poderia ocorrer no amplificador para gerar esse problema que eu vou mostrar aqui agora. Ele está desligado, eu vou ligá-lo. Ele demora um pouquinho para poder estabilizar, mas ele está bem estável. Vamos aqui dar um pau na máquina. Forma de onda dele. Vou deixar um tempinho para estabilizar a corrente. Estabilizou a corrente do amplificador. Que é um detalhe, gente, muito importante. Nunca fazer teste com amplificador frio, tá? Isso aí também é um detalhe que tem que ser visto. Deixa ele funcionando pelo menos aí uns 30 segundos, 40 segundos, para poder estabilizar, os capacitores carregarem e enfim, né? Então vamos lá, ó. O defeito que está ocorrendo é esse aqui, ó. Vocês estão vendo aí essa oscilação? Isso aí é uma oscilação no polo positivo do amplificador, que é gerado a partir de quando você tem uma amplitude de sinal maior, ok? Então esse é um defeito que com o tempo ele deteriora o áudio, tá? Ele começa a gerar ruído e inclusive aquecer os transistores de saída e dos drives. Então aqueles que já têm um conceito, coloca aí nos comentários como resolver esse problema, ok? Para que vocês possam opinar aí no canal, dar uma contribuição de vocês, e no final eu vou dizer onde está o problema para que vocês compreendam o que está acontecendo, ok? Então vou dar uma dica aí especial, vocês analisarem principalmente no multiplicador de VBE e na parte do amplificador de tensão. Então é isso aí, pessoal. A dica número 33 é para passar essas informações para vocês que gostam de montagem de amplificadores, projeto, possam pegar o fio da meada e começar a fazer um trabalho também de vocês, beleza, pessoal? Então
fique com Deus, muito obrigado pelas visualizações do canal e aquele abraço para vocês.